Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar numa história meio sombria, que ronda um ícone dos quadrinhos e do cinema, a tal maldição do Superman. Vamos falar de uma série de eventos bem trágicos que aconteceram com pessoas ligadas a várias produções do herói, sabe? Desde a série de TV lá dos anos 50. Isso, Adventures of Superman, exato. Até os filmes mais recentes, como Superman: O Retorno, Liga da Justiça e também a série Smallville. Tem bastante coisa aí. É uma lista considerável, realmente. Então, nossa missão aqui é investigar esses casos, olhar os detalhes, as pessoas envolvidas, o que realmente aconteceu em cada situação dessa suposta maldição. Perfeito. Desmistificar um pouco, talvez, ou entender por que essa ideia pegou tanto, né? Vamos começar lá atrás, com o primeiro Superman da TV mesmo, o George Reeves. A morte dele foi em 59, certo? Oficialmente foi suicídio. Mas sempre ficou uma pulga atrás da orelha, né? Muita gente especulava, e ainda especula, se não foi assassinato. Pois é, e essa incerteza toda, eu acho que ajudou a criar essa mística logo cedo, né? Com certeza. Foi, a primeira grande tragédia ligada ao personagem na tela, e essa dúvida sobre a causa da morte, abriu a porta para essa narrativa da maldição começar a se formar. E aí, pulando pro cinema, a gente tem o Christopher Reeve. Impossível não pensar nele, né? O Superman definitivo para muita gente. Fez 4 filmes ali entre 78 e 87. Um ícone absoluto. E a história dele é muito conhecida. O acidente de cavalo em 95, que o deixou tetraplégico. Foi um choque mundial. Uma coisa, muito pública. Muito. E o que é curioso, ou talvez trágico, é que não parou nele, naquela geração do filme. A parceira de cena dele, a Margot Kidder, nossa Lois Lane. A Margot Kidder, sim. Ela também teve uma vida bem difícil depois. Sofreu um acidente de carro feio, que a deixou sem poder trabalhar por um tempo. E depois teve aquele colapso nervoso em 96, que foi super divulgado. Nossa, eu lembro disso. Foi encontrada desorientada, né? Exatamente. E, infelizmente, a morte dela em 2018. A causa oficial foi relacionada a suicídio. Então, são os dois protagonistas, o Superman e a Lois Lane, daquela era, marcados por eventos bem pesados. Puxa, é realmente uma sequência impactante. E tem mais gente, né? As fontes que a gente viu trazem casos talvez menos famosos, mas igualmente tristes. Tipo o Lee Quigley. O bebê Kal-El. Esse mesmo, do filme de 78. Ele morreu super jovem, aos 14 anos. E na luz solvente, teve complicações. Uma tragédia. Nossa, muito jovem. E tem o Richard Pryor também, que estava em Superman 3. Ah, sim, o Gus Gorman. Isso. Depois do filme, ele teve muitos problemas com drogas e em 86 foi diagnosticado com esclerose múltipla. Uma doença terrível, degenerativa. Ele perdeu os movimentos, a voz, né? Sim, foi uma batalha longa. Ele faleceu em 2005 de ataque cardíaco, mais um nome ligado ao filme com um fim difícil. E a lista não para. As fontes trazem um caso bem mais recente e chocante também. Gene Hackman, o nosso Lex Luthor clássico, uma lenda do cinema. O que aconteceu? Ele foi encontrado morto em casa lá no Novo México, agora em fevereiro de 2025. E junto com ele, a esposa Betsy Arakawa e até um cachorro. Meu Deus, mas o que houve? Parece que o marca-passo dele parou, indicando problemas cardíacos lá pelo dia 17 de fevereiro. A esposa, pelo que se sabe, já tinha falecido um pouco antes, de causas naturais, e o Hackman, que já estava com Alzheimer. Talvez ele nem tenha percebido que ela tinha morrido. É a suspeita, uma história final muito, muito triste para ele. Caramba. E pensando ainda naquela primeira geração de filmes, Marlon Brando, o Jor-El, a vida pessoal dele foi marcada por tragédias horríveis. Verdade. O filho dele, Christian, matou o namorado da meia-irmã, Cheyenne, em 1990. Foi preso. E a própria Cheyenne, que tinha uma saúde mental frágil, acabou cometendo suicídio em 1995. O Brando se isolou muito depois disso tudo. Morreu em 2004. É pesado demais. E a própria Dana Reeve, né, a viúva do Christopher, ela se tornou uma voz tão importante na luta pelos direitos das pessoas com deficiência depois do acidente do marido. Uma figura admirável, realmente. E também teve um fim precoce. Morreu de câncer de pulmão em 2006 e ela nem fumava. É outra camada nessa história toda. A Lois Lane em Superman: O Retorno.
Ela chegou a dizer que a separação dela do Orlando Bloom foi por causa da maldição. Meio curioso culpar isso, Sim. mas ela falou. Aí já entra um pouco na percepção pessoal, né? Mas alimenta a lenda. E na produção do DVD desse mesmo filme, O Retorno, as fontes falam de 3 pessoas da equipe que sofreram acidentes bem graves. Um foi assaltado, espancado, outro caiu de uma janela, um terceiro caiu de uma escada. Nossa Senhora! Incidentes de bastidores que acabam entrando para conta da maldição também. E mais recentemente, uma situação muito triste envolvendo o diretor Zack Snyder. Ele estava trabalhando em Liga da Justiça. Sim, ele se afastou da pós-produção, né? Foi depois do suicídio da filha dele, a Autumn. Uma dor inimaginável. Terrível. E para fechar essa lista que parece não ter fim, tem o caso da Alison Mack, a Chloe Sullivan, de Smallville. Ah, o caso NXVM. Bem sério. Muito sério. Ela foi presa em 2018, acusada de tráfico sexual, trabalho forçado, tudo ligado àquele culto, né? Foi liberada depois sob fiança, prisão domiciliar, mas é um escândalo enorme. Uau! É uma coleção, né? Acidentes graves, doenças sérias, mortes muito cedo por causas naturais, suicídio, ou até meio incertas como a do George Reeves, problemas com a lei, tragédias familiares devastadoras. Sim. E tudo isso conectado de uma forma ou de outra a produções do Superman ao longo de o quê? Mais de 70 anos? É uma concentração de eventos negativos que chama muito atenção, sem dúvida. Claro, a gente precisa dizer, são eventos distintos com causas variadas. Não é nenhuma força sobrenatural agindo, né? Claro, não estamos falando de magia. Exato. Mas a quantidade e a gravidade desses infortúnios, todos orbitando a mesma franquia icônico, bom, é compreensível que o termo maldição tenha surgido. É quase uma forma de tentar dar sentido a tanto azar concentrado. Faz sentido. Uma forma de explicar o inexplicável, talvez. Pois é. E isso tudo deixa a gente pensando, né? Será que existe alguma coisa no peso de interpretar ou estar ligado a um símbolo tão grande, tão perfeito como o Superman? Toda aquela pressão, o escrutínio público constante? Será que isso poderia, de alguma forma, sei lá, indiretamente contribuir para as dificuldades pessoais que algumas dessas pessoas enfrentaram? Ou será que é tudo, no fim das contas, uma série de coincidências trágicas? Eventos que aconteceriam de qualquer forma, mas que ganham uma dimensão maior porque aconteceram com pessoas famosas ligadas a esse universo específico. E a gente tem essa tendência humana de buscar padrões, né? Verdade. É uma pergunta difícil. Fica aí para a gente refletir, né? Coincidência amplificada pela fama ou algo mais sutil por trás da pressão de ser o homem de aço? Exatamente. Fica a reflexão.